Bora lá então, queridos alunos do meu coração, vem comigo, presta muita atenção. Vamos lá. Uma caneta esferográfica, uma caneta Bic normal, pode desenhar um traço contínuo de 3 quilômetros de comprimento, porque até acabar a tinta dela, né? São os experimentos. A largura desse traço é de meio milímetro. Então você vai pegar uma caneta azul, Bic, por exemplo, né? Pega uma régua aqui para ficar bonitinho, coisa e tal. Aí você vai fazer um traço. Esse traço, ele consegue aí alcançar uma distância de 3 quilômetros, tá? Segundo informações. Então ele tem um comprimento L de 3 quilômetros, que é a mesma coisa de 3.000 metros. Ele tem uma largura, né? uma espessura, que seria uma espessura de meio milímetro. Porque se eu fosse transformar em metros, você volta 3 casas, né? Ficaria 0,0005 metros. Aí ele fala, considere π igual a 3, ele está arredondando a continha para a gente. E está pedindo o seguinte, no item A, ele está pedindo, estime o volume da tinta numa carga nova de uma caneta esferográfica e, a partir desse valor, calcule a espessura do traço deixado pela caneta sobre o papel. Gente, seguinte, ó, estime. Quando surge essa palavra estimar, significa que um valor não vai ser exatamente igual ao outro calculado pelo aluno. Então você tem que pressupor algumas coisas, tá? Por exemplo, quando você passa a tinta no papel, né, se eu fosse olhar de perfil esse papel, o que aconteceu? Aconteceu que eu poderia, por que não, considerar que essa tinta ela formou mais ou menos, olha lá, um paralelepípedo de tinta. Ou melhor, como eu dei o valor de π, eu vou considerar que isso é um cilindro de tinta. Ele formou um cilindro de tinta. Um cilindro que eu posso estimar, tá? Que tem um diâmetro, né? Ó, o diâmetro que vai ser essa espessura que eu chamei. Então, o diâmetro de 0,005 metros. Que tem uma altura, estou estimando, tá? Que é igual ao seu comprimento de 3.000 metros. E eu quero saber o volume de tinta. Então é só, nesse caso, calcular o volume do cilindro. Para quem não sabe, o volume do cilindro é igual à área da base, que seria um círculo, então vai ser πr ao quadrado, vezes a altura, que seria o comprimento, 3.000 metros, tá? Presta atenção, a gente tem o diâmetro, tá? O raio vai ser quem? Metade disso. Então vai ficar 0,0025 metros. Opa, estou errando aqui, né, gente? Ó, vou corrigir, ó. O diâmetro é 0,0005 metros, tá? Vamos lá. Porque é meio milímetro. Então o raio vale 0,00025 metros. Que em base decimal, eu posso escrever isso como se fosse 2,5 vezes 10 a menos 4 metros. Então, 1 está muito pequenininho, eu vou ter que trabalhar com base decimal. Ok? Então, fazendo esses cálculos, aproximando π igual a 3, a gente tem o seguinte, ó. 3 vezes 2,5 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, vezes 3.000. 3.000 eu vou escrever assim, ó. 3
vezes 10 ao cubo. Tudo em metros, que vai resultar em metro cúbico. Fazendo a continha para vocês, 2,5 ao quadrado vai ficar 2,5 vezes 2,5, 6,25. Então ficou um volume igual a 3 vezes 6,25 vezes 10 a menos 8, porque eu tenho ao quadrado, né? Vezes quem? 3, 10 ao cubo. Fazendo essa continha, ficou 6,25 vezes 3, vezes 3. Então, daria 56,25 vezes 10 a menos 5. Por quê? Menos 5, 10 a menos 8 vezes 10 ao cubo dá 10 a menos 5. Produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Eu vou melhorar um pouquinho mais. E eu vou escrever que o volume de tinta estimado vale 5,625 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos de tinta. Metro cúbico. Tá? Por que eu sei que é metro? Porque eu estou trabalhando tudo em metro. Tudo no sistema internacional. Tá? Se eu quisesse saber em litros, eu deveria transformar metro cúbico em decímetro cúbico, porque 1 decímetro cúbico é a mesma coisa de litros. Tá? Então, só para os espertinhos de plantão, metro para decímetro, eu vou para a direita, né? 3 casas decimais. Porque é uma casa só, mas como é cúbico para cúbico, eu vou 3 casas para a direita. Então, isso aqui é a mesma coisa de escrever 5,625 vezes 10 a menos 1 decímetro cúbico. Que é a mesma coisa de 5,625 vezes 10 a menos 1 litros de tinta, que pode ser escrito bonitinho como 0,55625 litros. Bom, eu estimei meio litro de tinta, é muita tinta, tá? Mas foi uma estimativa, então a gente considera como verdadeira, tá? Agora o B de bola foge um pouquinho da pergunta. A pergunta B de bola é: ao escrever a força que uma caneta exerce, força de 3 newtons. Qual é a pressão exercida pela esfera da caneta sobre o papel? Bom, olha só. Ele me deu o quê? Ele me deu que meio milímetro é o traço da largura, né? Então, se eu fosse imaginar que a caneta, a ponta dela é esférica, meio milímetro é o diâmetro dessa caneta. Meio milímetro. Então, nós podemos afirmar que o diâmetro dessa caneta em metros vale 0,0005 metros. O que implica que essa caneta tem um raio de 0,0025 metros, que a gente escreveu aqui em cima, como se fosse 2,5, 1, 2, 3, 4, vezes 10 a menos 4 metros. É isso? Em notação em base decimal. Então, nós temos uma caneta de raio 2,5 vezes 10 a menos 4 metros. Por que eu preciso do raio? Porque ele quer saber a pressão. Né? Eu tenho força e tenho raio. E nós sabemos que pressão é a força numa determinada área, no caso, área circular. Então, seria 3 newtons dividido pela área, que é πr ao quadrado. Então, ficou 3 newtons dividido por π, que eu vou aproximar como se fosse 3, raio ao quadrado. 3 em cima com 3 embaixo, vai embora. Ficou 1 newton. E aqui ficou 2,5 ao quadrado, é 6,25. 10 a menos 4 ao quadrado é 10 a menos 8. Que jeito que eu faço essa continha? Você vai pegar 1, dividir
por 6,25. Vai dar 0,16. Esse 10 a menos 8 sobe 10 a mais 8. Então, isso aqui pode ser escrito como se fosse 16 vezes 10 a sexta, tudo no sistema internacional, Pascal. 10 a sexta a gente pode usar o prefixo mega. Então, bonitinho, a pressão da caneta é 16 megapascal. Aqui não é estimado. Aqui tem que dar exatamente esse valor, tá bom? Diferente da opção do A de Amora, que é estimar. Estimar, você pode fazer algumas considerações, tá bom? Desde que essas considerações sejam plausíveis, sempre vai dar certo. Então, não precisa bater exatamente com a mesma resposta que eu encontrei no A. Agora, o B tem que dar sempre 16 megapascal. Certo, meninos e meninas? É isso, tio Lucas. Fica por aqui.